Oi, Lu, tá me ouvindo? E aí, Pri? Bem-vindas. Deixa eu publicar o tema da live aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me contem. Oi, mãe. Participação especial da minha mãe. De novo, hein? Tô feliz que vocês estão aqui. Gente, eu sempre apanho aqui pra fixar o comentário. Fixou? Acho que fixou, né? Boa noite, gente. Vamos chamando todo mundo. Vocês estão ouvindo a Beyoncé de fundo? Ela tá sempre aqui. Deixa eu ir chamando as pessoas aqui. Essa live não vai ficar gravada. Ai, fixou? Obrigada, Pri. Essa live não vai ficar gravada nem 5 segundos depois. Então chamem as pessoas. Oi, Dé. Eu vi que vocês fizeram... Oi, Nath, tudo bom? Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas antes da live que eu não consegui anotar. Façam aqui. Bem-vindas, bem-vindas. Vou dar mais 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Gente, quem aí não participou... aliás, quem participou da live da Criança Ferida e do Controle ontem? Me conta aí. Manda mensagem. Oi, Gabi, Gabi Costa. Me manda mensagem, eu queria saber o que fica, a frase que marcou, o que marcou vocês da live da Criança Ferida e do Controle que nós falamos ontem. Eu recebi um feedback bem legal, só que ele é bem pessoal, aí eu perguntei pra pessoa se eu podia compartilhar, ela não me respondeu ainda. A Nath não viu a live do Controle, foi bem legal, gente. Depois eu compartilhei aquela frase lá no meu feed de Bert Hellinger, aquela frase, gente, pra mim, na verdade aquela reflexão dele é uma chinelada, uma chinelada havaiana em cada bochecha, assim, ó, toda vez que eu leio. Quem não leu, vai lá. Bora começar, gente? Muito bem. Ai, Nath, foi mesmo. Eu também curti. Essas lives que eu tenho feito, essa é a terceira, é o terceiro dia, todo dia às 9 da noite. O objetivo dessa live é o seguinte: clica no aviãozinho aqui, vai mandando para as pessoas, porque não vai ficar salva, vai clicando no coraçãozinho aí, pra gente poder levar esse conteúdo para quem quer, para quem precisa, né? Para quem curte autoconhecimento. Essa sequência de lives que eu tô fazendo todos os dias às 9 chama Beabá do Autoconhecimento. Então eu peguei os temas que são mais recorrentes, mais pertinentes e aqueles temas que eu também tive dificuldade no começo da minha jornada do autoconhecimento e transformei em lives diárias que eu brinco, que eu trago em português o significado. O que é essa tal de criança interior ferida? O que é esse negócio de sair do controle? Então todo dia eu vou trazendo conteúdos que deem para vocês uma base para vocês poderem perceber que ferramenta de autoconhecimento é melhor para mim, ou quando essa terapeuta tá falando para mim de criança interior ferida, que criança é essa? As outras lives não estão disponíveis, haverão próximas às 9, sábado e domingo não vai ter. Semana que vem eu divulgo o calendário, mas eu quero fazer uma votação pra gente escolher juntos os temas das próximas. Eu já tenho uns temas bem legais. Hoje é vitimização que paralisa. O Ciro perguntou chinelada na bochecha. É um texto que eu deixei lá no feed. Vai lá dar uma lida. Então mandem para as pessoas que curtem esse conteúdo, que também querem buscar autoconhecimento, mas tem uma dificuldade com esse mundo, né, com essa nomenclatura toda do autoconhecimento. O que eu tô tentando trazer aqui, o que eu tô trazendo todos os dias é meio que nem você conversar. Sabe quando você conversa com um advogado e o cara
ou a mulher é super empoderada daquilo que ela oferece. Ah, acabou de entrar uma advogada. A pessoa é super empoderada daquilo, só que não tá traduzido pra gente que é leigo. Então, o meu objetivo com esses temas é isso, é traduzir, né? Traduzir, não só traduzir no sentido da palavra, o que significa, mas traduzir o que emocionalmente significa, né? E hoje a gente vai falar de vitimização, né? E aí eu quero fazer alguns combinados com vocês. A gente sempre faz combinados, acordos no começo das nossas lives, né? O primeiro tá todo mundo proibido de culpar pai e mãe, né? Ou quem cuidou, ou avós, ou tios. A gente tá proibido. Aqui todo mundo tá adulto, então ninguém culpa ninguém. Segundo combinado, a gente tá falando de vitimização num sentido de comportamento, de postura vitimizada. Eu não vou entrar aqui no âmbito, assim, a gente não vai discutir juízo de valor, né? Se é justo, se não é, se aquela pessoa se sentir vitimizada, ela tá certa, ela tá errada. Não, a gente vai falar de postura vitimizada. Me mandem joinhas, me mandem corações, clica no coraçãozinho aqui pra eu perceber que vocês concordam, pra gente começar. Bem-vindas para todas que estão entrando. Para quem foi convidada pelas minhas amigas, bem-vindas. Depois entra no meu perfil, dá uma olhadinha lá quem eu sou, o que eu faço, do que eu me alimento, onde eu vivo. Joia, gente, manda coração que vocês concordam com os nossos combinados. E aí eu vou começar, e eu já vou começar... hoje tem texto no final, de novo. E eu já vou começar... com uma pequena chinelada, mas eu quero dizer pra vocês que eu começo as minhas lives vestindo a carapuça. A Águida não me exponha hoje. Eu começo a live vestindo a minha carapuça porque eu tenho um compromisso de falar não só do ponto de vista terapêutico, né, como terapeuta holística que sou, mas do ponto de vista das minhas experiências pessoais também, porque eu quero muito que vocês percebam que o autoconhecimento ele não é uma coisa muito distante e ele também não é uma jornada com um destino final na qual um terapeuta, um profissional vai te dizer qual é esse destino. Não, o autoconhecimento ele é um processo que ele te mostra caminhos, né? Caminhos possíveis. E aí, começando a falar sobre vitimização. O que é essa postura de vitimização? Essa postura de vitimização, gente, nada mais é do que uma postura de uma pessoa que busca justiça na vingança. Não faz o menor sentido, né? Logo de cara. A vítima, ela busca justiça através da vingança. É uma maneira refinada de vingança, na qual a gente se comporta. E eu falo a gente porque a minha carapuça está servida, ela está vestida. E no final da live aqui eu vou contar uma história pessoal. Não vai ficar gravado, por motivos jurídicos. Mas eu vou contar uma história pessoal. A vítima busca justiça na vingança. Como assim, Gabi? Primeiro, uma postura vitimizada é uma postura na qual a pessoa se sentiu prejudicada, né? E aqui a gente não vai fazer juízo de valor, mas a pessoa se sentiu prejudicada. E quando ela se vitimiza, ela mantém o que a agrediu preso a ela da seguinte maneira. Tá vendo? Por culpa sua, por culpa pelo que você me fez, eu estou assim. Por culpa daquilo que você causou a mim, eu estou nessa situação. Por causa daquilo que você me magoou, eu tô desse jeito. Então ela fica presa nesse comportamento. Ela prende o agressor a ela, né? E aqui agressor, eu não tô falando só de físico. Amplia a consciência, né? De vitimização. Ela busca essa justiça. Então, assim, você me causou tão mal que eu vou ficar nessa postura vitimizada para que você veja o tamanho do sofrimento que você causou a mim. E para que neste sofrimento meu, você se arrependa, você sofra. Faz sentido, gente? Mandem corações aí. Eu não consigo acompanhar todos os comentários nesse momento, então coração para mim é um bom termômetro de que vocês estão conseguindo ficar na mesma página que eu, conforme eu vou explicando. Então eu quero já começar com isso, né? A vítima, ela busca justiça através de uma postura de vingança, né? Onde ela se mantém machucada e se mantém presa no que ela viveu para que ela prenda aquele agressor dela também.
A Pri tá perguntando, é o mesmo que se sabotar? Pri, sabotagem, autossabotagem é uma live que eu quero fazer muito específica, mas eu entendo sua pergunta. E por que eu quero falar disso especificamente? Porque eu não acredito em autossabotagem. Por trás de tudo aquilo que a gente faz, que a gente considera autossabotagem, a gente tem um benefício. E eu vou falar do benefício da vítima também. Então, esse benefício, geralmente, ele está associado a algum tipo de proteção. Como que uma pessoa que está se protegendo está se sabotando? A consequência pode ser ela estar se sabotando, mas não é o desejo inicial dela se sabotar. Então, a vitimização, ela vem a partir disso, dessa busca inconsciente de uma justiça, onde eu materializo em mim, na minha dor, né, o sofrimento que eu quero que a pessoa que me causou essa dor veja. Aí eu fico presa na situação. Como que essa pessoa se vitimiza? Geralmente ela fica presa na lamentação, na reclamação, ela fica se contando e contando pra todo mundo a mesma história triste. E eu não tô falando que não foi triste ou que foi triste, mas ela fica presa naquela história de tristeza, contando pra todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ela não assume a responsabilidade para si. Então, geralmente, nessa narrativa, a gente começa acusando, né? Tal pessoa fez isso pra mim, tal pessoa fez isso pra mim, ou comigo, né? Não sei o que lá. Então, toda a narrativa que ela conta da história, ela tá acusando alguém. Quando ela faz isso, né, quando ela entra nessa lamentação e nessa não autorresponsabilidade, ela está buscando aliados. Presta atenção nisso, aliados. O que são aliados? A pessoa com a postura vitimizada, ela está... Oi, gente, bem-vindo! Sheila, Pri, Cíntia. Que delícia, quanta gente! Mandem corações aí para vocês me dizerem se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, presa na lamentação, presa na não autorresponsabilidade de culpar para o outro, eu vou buscar aliados. O que esses aliados promovem em mim? Eles promovem em mim uma confirmação de que, sim, eu sou a vítima, pobre de mim, tenham piedade de mim. E o benefício da vítima está nisso. Quando ela tem um aliado, ela finalmente tem aquilo que ela não teve do agressor dela, que é ser vista, ter a dor dela amparada, ter a dor dela acolhida. Então, percebam, né? Percebam-se no dia a dia de vocês se comportam dessa maneira. Eu vou contar a minha história pessoal no final da live. Mas assim, se vocês se comportam em alguma área da sua vida dessa maneira, ou se vocês têm contato com pessoas que são assim, elas ficam presas naquela narrativa do que aconteceu a elas, que eu não tô falando que não foi grave, porque muitas vezes é grave, tem tantas histórias de vítimas, mas ela não consegue continuar, seguir pra frente a partir daquilo, né? Beleza até aqui, gente? Me confirma aqui, dando um coraçãozinho aqui no canto. Presas na lamentação e não na autorresponsabilidade, ser vista e ter a dor dela amparada, a dor dela acolhida, isso, exatamente, é isso. Qual que é a origem da vitimização, né? A Tati perguntou, e quando a gente é rodeado por pessoas assim? Mana, você tem um desafio. No final faz essa pergunta de novo, que eu vou responder essa pergunta. Qual que é a origem da postura de vitimização? Primeiro, a origem é realmente a pessoa sofreu algo na vida dela e ela foi vítima daquela situação. Essa é uma causa. A segunda causa é ela não se sentiu protegida por alguma coisa que aconteceu a ela. Então, por exemplo, lá na infância, lembra da live do controle ontem, né? Lá na infância dela, ela tinha uma percepção de que tinham duas pessoas ali que tinham que cuidar dela. Aí ela tem a percepção de que aquelas duas pessoas não cuidaram, ao contrário, agrediram. E aqui eu não estou falando de agressão física, estou falando de assim, agrediram no sentido de deixaram de proteger. Outra postura, né, da vitimização. E a terceira é dinâmica familiar. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela fica numa postura vitimizada. Por quê? Porque ela vem de uma estrutura familiar na qual ela viu pai, mãe, tios, avós, irmãos, primos, enfim. Ela viu uma família que cresceu, que evoluiu a partir da postura vitimizada, né? Que é aquela família que ela é muito voltada para carência afetiva, né?
aquela família na qual uma doença despertou no sentido de assim, uma doença foi o gatilho para que essa pessoa fosse cuidada por outras. Então tem uma coisa, um inconsciente da vitimização assim. Toda vez que alguém ficar doente, essa pessoa vai ser cuidada, né? Bru, não, a live de ontem não tá disponível por enquanto. Mais pra frente eu vou falar pra vocês de um projeto que é o Beabá do Autoconhecimento. Venham a todas as lives ao vivo, 9 da noite, exceto sábado e domingo, porque eu também tiro folga. Então são esses 3 pilares. A vitimização, a postura vitimizada, ela vem de uma dinâmica familiar na qual essa pessoa cresceu aprendendo, percebendo, interiorizando essa postura vitimizada. A segunda ela não se sentiu protegida, ela tem uma percepção de que na infância dela, por algum motivo, ela não foi protegida e por isso aconteceu alguma coisa a ela. E a terceira foi a primeira que eu falei, e a que eu considero, assim, a mais, a que reverbera mais a nossa vida adulta. A gente a gente realmente sofreu algo na nossa vida na qual nós somos vitimizadas, só que a gente fica presa nesse ponto da história. Porque a partir desse ponto da história, a gente passou a compensar aquela dor de ter sido vitimizada através de aliados que compensaram aquela dor. Então eu vou dar um exemplo aqui que não existe, é um exemplo irreal, mas eu vou dar esse exemplo. Digamos que eu tivesse, sei lá, eu tive um namorado que eu era apaixonada e digamos que esse namorado me traiu, né? Aí esse cara me traiu e foi embora. E aquilo me doeu, porque eu tinha um projeto de vida com aquele cara, eu gostava daquele cara, aquilo me machucou muito. Quando eu entro na postura vitimizada, quando eu começo a pensar o seguinte, eu nunca mais vou namorar na minha vida, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, eu nunca mais vou, eu vou viver pra outra coisa, e aí eu começo nessa minha dor a me amparar nas pessoas que validam essa dor. Mas lembra, a responsabilidade é minha, as pessoas validam porque, gente, não é todo mundo que tem tato pra lidar com uma vitimização. Então eu chego pra uma amiga ou pra alguém e falo, eu nunca mais vou namorar minha vida. Aí a pessoa fica, nossa, Gabi, eu entendo, é difícil, vem aqui, senta aqui. E isso se prolonga por muito tempo. Porque se eu sofri um trauma desses, é normal que eu precise ser acolhida naquele momento. Mas quando isso se prolonga por muito tempo, isso começa a virar uma dinâmica. Então, pra compensar o que eu não tive daquele cara, eu crio aliados em volta de mim. E aí eu começo a me relacionar com esses aliados. Vocês estão conseguindo acompanhar? Clica aqui no coraçãozinho pra eu saber. Não, galera, a live não tá ficando salva. Encaminhe essa live para as pessoas que você para as pessoas que você acha que vão curtir, né? Porque as lives não estão ficando salvas. A Lu falando faz sentido, a Kátia falando, mas a maioria das amigas fazem isso, não é? Esse amparo. Sim, as amigas dão amparo. Eu, na minha postura de pessoa que sofreu um trauma, o que eu vou fazer? A partir desse trauma, eu vou fazer algo melhor ou eu vou ficar presa na necessidade de receber esse amparo forever, pra sempre? Entende a diferença? Como amiga, eu acolho as minhas amigas. Mas eu, como uma pessoa que sofri um trauma ou sofri uma dor, eu não posso viver a minha vida toda presa na vitimização, porque a vitimização, ela aconteceu agora, mas a vida continua. Se a gente ficar presa nesse amparo, significa que a gente vai ficar presa no tempo, parada ali, vivendo em função daquela vitimização, recebendo amor apenas em função da vitimização. Isso é tão profundo, gente, que muitas vezes a nossa percepção de receber amor, ela vem da vitimização de relacionamentos anteriores, de relacionamento com os pais, vem dessa falta, né? E desse amparo que a gente busca em outra pessoa. Joia? Me mandem corações pra eu saber se vocês estão acompanhando, porque por enquanto eu não tô olhando muito os comentários, não. Nossa, Bruna, excelente insight. A vítima usa o aliado para substituir a não atenção que ela recebeu do vilão. É exatamente isso. Vamos falar de comportamentos de quando nós estamos vitimizadas. Que tipos de comportamentos nós temos? O primeiro comportamento é assim.
eu quero ser ajudada, né? Eu, quando tô vitimizada, eu quero ser ajudada. Mas eu quero ser ajudada como eu acho que a pessoa deve me ajudar. Então, digamos assim, eu quero ser ajudada, eu tô vitimizada e, de repente, eu tô vitimizada há 6 meses já. E as minhas amigas falando, Gabi, procura uma terapia, procura autoconhecimento, vai fazer um coaching, vai fazer um curso, vira a página, vai se parecer... Mas eu não acho que aquela é a maneira que eu quero ser ajudada. Eu acho que a maneira que eu quero ser ajudada é que eu continue reclamando e na minha reclamação elas me acolham. Por que a pessoa vitimizada se comporta assim? Porque ela ainda não se sente pronta para se libertar daquela dor. Porque dói, né? É um processo de doer. A Joy tá falando aqui, eu não concordo, pois cada um um tempo de processamento, e cada pessoa que passou por uma dor tem o direito de sentir a dor e querer se proteger de uma próxima situação negativa. Pra mim é quase instintivo. Tá bom, Joy. Quando a gente usa a dor pra gente se proteger de uma próxima dor, a gente está se protegendo a partir da dor e não do aprendizado que aquela dor nos trouxe. Faz muito sentido cada um ter um tempo. E aí, a reflexão que eu quero trazer pra vocês, meninas, pra todo mundo que tá aqui, é a seguinte: por quanto tempo eu estou na vitimização daquela dor? E o quanto estar vitimizada está me prejudicando? Se não estiver prejudicando, se você fizer essa reflexão, né? Se vocês fizerem, essa vitimização me prejudica? Não, tá tudo bem. Eu tô falando aqui para as pessoas que se sentem vitimizadas e que se sentem prejudicadas, paralisadas na vida, porque é muito ruim. Eu já vivi isso, de me sentir vitimizada e falar, eu não aguento mais ficar com esse sentimento de prisão do passado, com essa dor e não me abrir para outras possibilidades, não me abrir para outras relações, não me abrir para outros projetos, não me abrir para outras coisas. Dói demais essa sensação de você ficar na paralisia, revivendo aquela dor. É super inconsciente. Kátia, as pessoas mandam andar, correr, fazer qualquer coisa. É verdade. E eu acho que nesse caminho, assim, do que as pessoas mandam você fazer, o melhor é você buscar ajuda profissional. Aí, nossa, inclui tanta coisa, a gente inclui psiquiatra, psicólogo, terapeuta, coach, inclui muita coisa, porque às vezes a gente precisa dessa visão profissional, né? Porque a gente precisa de alguém que empodere a gente do que a gente não tá vendo ainda, né? A gente precisa de não nos colocarmos, às vezes um amigo, né? E eu como amiga, eu me percebo fazendo isso, a gente dá tanto colo que a gente enfraquece aquela pessoa. Aquela pessoa começa a achar que ela precisa sempre de alguém para ela se fortalecer. E isso não é uma verdade, gente. Quando a gente fica presa nessa dor, a gente está buscando se amparar. A gente se enfraquece. Deixa eu ver, eu recebi uns comentários bem bons aqui. Me sinto a amiga chata que está sempre mal. Eu já super me senti assim. Hoje eu tenho assuntos... Gente, eu sou terapeuta e eu faço terapia semanal. Eu faço terapia convencional com psicóloga e eu faço terapia holística. E eu tenho assuntos na minha vida que eu trabalho há muitos anos, né? Então, a minha fala aqui é para que vocês se empoderem da força de buscar soluções, né? A partir da dor. E não buscar reviver a dor para que a dor não se repita. Porque isso, alguém escreveu aqui, quanto mais repetimos e lembramos uma memória de dor, mais caminhamos na direção dela. Entra um ciclo e não sai disso. Os amigos já mandam perguntas, tipo, está melhor? Não entendi, Cá. Tipo, os amigos ficam enchendo o saco, tá melhor, é isso? Bom, a gente falou da ajuda, né? Quando a gente tá vitimizada, a gente quer receber ajuda, só que a gente quer aquela ajuda específica, né? A gente geralmente não tá aberta para soluções, para possibilidades, né? Então a gente quer receber aquele tipo de ajuda, que é a ajuda que a gente acha que vai ser boa pra gente. Geralmente essa ajuda é alguém que confirme, sim, você é vítima, sim, foi difícil, o que a pessoa fez com você foi injusto, e muitas vezes foi mesmo. Mas a gente se manter, se amparar nessa condição não fortalece a gente, não tira a gente desse lugar, né?
quando a gente tá na posição de vitimizada, a gente não deseja uma solução que nos coloque na ação. Por quê? Porque a ação dá medo. Ir pra ação, depois que a gente foi vitimizada por alguma situação, inconscientemente pode significar que a gente precise se deparar com aquela situação de novo. E talvez a gente tenha uma memória de dor. Então pensa numa pessoa. Eu só atendo mulheres, né, gente? Principalmente depois da quarentena, eu já fiz essa linha de corte, eu só trabalho com mulheres. Então eu falo muito de relacionamento. E eu vou trazer outro exemplo de relacionamento. Pensa numa pessoa que sofreu uma traição de um relacionamento, que foi esse exemplo que eu dei. E aí ela, pra ir pra ação, né? O ir pra ação na cabeça dela significa ir para um novo relacionamento. Só que o ir pra ação é ela entrar em contato com aquela dor daquela traição e curá-la. Para que ela vá para outro relacionamento e não mais a partir da dor, né, que ela viveu naquela relação anterior. Faz sentido? Aconteceu isso comigo, Gabi. Procurei ajuda para superar a dor. Muito bem. Muito bem. Várias perguntas entrando aqui. Então, assim, a gente falou já, né, que os comportamentos, a gente quer receber uma ajuda, mas essa ajuda que a gente quer receber é uma validação de que, sim, eu fui vitimizada, sim, essa dor ela é legítima, esse tipo de ajuda, né, quando a gente tá nessa postura vitimizada. A gente não quer ir pra ação, pra solução, a gente quer ficar buscando amparo, né, e pessoas que confirmem, né, ai, a sua dor foi muito intensa, e a gente fica, foi mesmo. E a terceira é a postura infantil, né? A postura infantilizada, a consciência infantilizada, que é assim, ó. Se minha vida tivesse sido de outro jeito, eu estaria muito melhor hoje. Ai, se meu pai e minha mãe tivessem me ensinado, hoje eu seria uma profissional melhor. Ah, se meus avós tivessem me dado herança, hoje eu conseguiria abrir uma empresa. Ai, se meu marido fizesse tal coisa, hoje eu conseguiria ser uma mulher melhor. Aí a gente fica presa naquela percepção, quem veio pra live da criança ferida, a gente fica preso naquela percepção das necessidades básicas que não foram atendidas e a gente fica vivendo em função daquilo que não foi atendido, né? Faz sentido, gente? Mandem corações. A Tati falou, e não carregar a mala da dor, da traição para um novo relacionamento, senão fica pesado. Gente, eu queria muito fazer uma live para falar de traição, porque eu acho um assunto muito legal. A maneira que a gente se relaciona na nossa relação amorosa diz muito sobre a nossa postura interna diante da vida, para muitas coisas, né? Por quê? Porque o relacionamento amoroso, ele é o ápice da convivência social. Você tá com uma pessoa se relacionando, independente de você morar com ela ou não, é naquela relação que você vai desenvolver muita coisa. Você vai desenvolver a troca, a evolução pessoal, a partilha, você vai desenvolver o dar um passo para trás, recuar, você vai desenvolver o avançar. Todos esses movimentos que a gente faz na nossa própria vida particular no sentido de indivíduo. Na vida com o trabalho, na relação com a família. Ai, Bru! A Bruna, perdi a live da criança ferida e tá chorando. Beleza, eu tô me fazendo de vítima. Não tá, não. Depois eu vou falar pra vocês esse projeto do Beabá. Essas lives que eu tô fazendo são lives que eu gravo o conteúdo do Beabá. Gente, eu morro de rir. A gente atrai muito o que a gente transmite, né? E todos os meus atendimentos, tudo, eu procuro fazer com muita leveza e com muito bom humor. Eu sei a dor que é você olhar para um profissional e falar, cara, você é a minha última alternativa, muitas vezes. E não que eu seja, mas assim, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso muitas vezes. Chegar pra um profissional e falar, cara, eu já tentei de tudo. Então eu cheguei em você e a pessoa vê em você uma esperança. Então quando as minhas clientes chegam até mim, eu sei e eu acolho com muito amor. Mas com esse amor todo que eu tenho e com tudo que eu passei e com todas as ferramentas que eu tenho, o que eu tenho pra dar pra vocês é o empoderamento de vocês mesmas. De vocês se reconectarem com a sua força, né? Com essa capacidade de realização, de resolver os próprios problemas. Eu não tenho o destino final. Mas eu consigo te reconectar com essas possibilidades de novos caminhos da sua vida. E eu só vou conseguir fazer isso quando vocês
falarem assim, beleza, eu tô pronta pra suportar essa dor agora como adulta. A Pri, eu sempre ouço minhas amigas e contato tento ajudar se eu puder. Só não deixo desabafar porque às vezes ela só precisa daquilo naquele dia e tudo bem. Não, mas é isso mesmo, foi o que eu falei, né? Como amiga, a gente acolhe, né? Mas é importante que ela... E, gente, como amiga, a gente não tem a responsabilidade no que aquela pessoa... no caminho de solução para a própria vida, para as próprias dores daquela pessoa. Como amiga, o nosso papel é solucionar aquela questão de eu preciso desabafar com alguém. Quando eu tô falando aqui, eu tô falando do processo terapêutico da vitimização. Não é nada terapêutico num processo de desenvolvimento pessoal, uma terapeuta olhar para você e ficar... sabe, cutucando a ferida no sentido de, gente, imagina você chegar numa terapeuta com uma dor muito profunda e ela fala assim, nossa, isso é muito difícil, eu entendo sua dor, chorar junto com você. Ela vai estar reforçando aquela sensação, né, que você tem de não conseguir dar conta. E como terapeuta, o que a gente faz? A gente te ajuda a se reconectar com a sua própria capacidade de dar conta. Porque a gente consegue, né? Graças a Deus a gente consegue. Dedo na ferida é bom. Você é 10, gratidão. Já fiz constelação com você, foi transformador. Obrigada. Gente, assim, quando eu venho pra live, eu venho muito focada em, assim, como eu posso contribuir pra vida de vocês de uma maneira que eu gostaria que tivessem contribuído pra minha num período que foi muito difícil. Eu vou falar disso no final. Então eu venho muito com, assim, quais são as ferramentas que eu posso ajudar terapeuticamente, né? Para que vocês se empoderem, ou para que vocês até escolham terapias que empoderem vocês nesse momento, né? Então, eu não tô minimizando a importância de uma amizade, né? Mas a amizade, ela não tem um papel terapêutico. A amizade, ela tem um outro papel. Eu desabafo muito com as minhas amigas. E quando eu desabafo, eu não espero que elas solucionem meu problema. Eu espero que elas me ouçam, né? E eu acho que a gente, como amiga, é até a gente fica meio assim, né? Putz, essa pessoa me falou disso, agora eu não sei o que falar pra ela, então a gente acolhe. Mas como terapeuta, aqui eu quero dar pra vocês o caminho das pedras, de posturas, atitudes, né? Coisas que a gente pode fazer por nós mesmas, que a gente vai que a gente vai ter essa autonomia emocional. Acho que a palavra é autonomia. Gente, manda umas curtidas aqui pra eu saber se vocês estão gostando. Pri, eu faço terapia há 18 anos, não posso ficar sem ainda. Mana, eu não me vejo nunca saindo da terapia, pra falar a verdade. Eu faço terapia semanal, holística e convencional. E a minha terapeuta, ela sabe que ela não tem liberdade de me dar alta. Gente, vocês... ficou claro quando eu falo do comportamento da vitimização, quando eu falo de um comportamento vitimizado, ele tem por trás uma consciência infantil em nós adultas de que eu queria que tivesse sido de outra forma e eu fico presa dentro dessa outra forma que eu gostaria que tivesse sido. Por exemplo, eu gostaria que eu tivesse tido um outro tipo de educação, um outro tipo de relacionamento. Então a gente fica preso no como a gente gostaria e a gente se enfraquece. Só que agora, lembra que a gente é adulta, e adulta a gente já pode tomar decisões. E é muito empoderador a gente tomar decisões. Agora a gente chegou no momento da live que eu quero contar uma experiência pessoal minha. E essa live não vai ficar gravada por conta disso. Gente, a Sheila Shimada é a minha advogada e amiga. Ela tá online, que eu mandei uma mensagem pra ela assim: Sheila, eu quero contar tal coisa. Você acha que vai dar algum BO jurídico pra mim? Ela me deu os conselhos que ela precisava me dar, técnicos. E pra garantir, ela está inclusive online. Obrigada, She. Não sei como tem gente que vive sem terapia.
Esse negócio da terapia é um tabu porque eu percebo assim, tem muita gente que ainda acredita que terapia é coisa pra doido, né? Tem muita gente, infelizmente, tem muita gente que acha que é caro no sentido de assim, dinheiro jogado fora. Quando a gente pensa isso, gente, dinheiro jogado fora e tudo mais, o que a gente tá esperando? A gente tá esperando uma fórmula mágica, porque a gente quer fazer aquela relação custo-benefício. Vai transformar, vai fazer uma mágica em mim com um custo baixo. Mas o processo de terapia, ele é um processo de jornada. Muitas vezes a gente sai da terapia, da sessão, pior do que a gente entrou, porque naquele momento foi necessário a gente olhar para coisas que até então a gente não tinha conseguido olhar. E aí isso significa dar uma bagunçada. Sabe uma casa que tá cheia de poeira? Aí o que você faz? Você tira as cadeiras e põe em cima da mesa, né? Passa aspirador por baixo do sofá. Você tira tudo do lugar para você limpar, depois você vai colocando no lugar. O processo terapêutico é um pouco disso. Eu percebo, o meu tipo de terapia é terapia breve, então eu não trabalho com um processo terapêutico longo, né? São terapias breves para assuntos específicos, né? Quando a gente vai para um processo terapêutico, tipo a psicóloga, que tem esse acompanhamento semanal, a própria demanda desse acompanhamento semanal significa você ir escavando, né? E esse escavar significa tirar a poeira debaixo do tapete, para depois você conseguir reorganizar melhor as coisas. Então é um processo que às vezes é dolorido. Então as pessoas não vão para terapia, muitas vezes eu percebo, por medo de ter contato com essa dor, né? E também por acreditarem que terapia é coisa meio que de maluco, né? Mas eu percebo que tá mudando bem. Adoro live com embasamento legal. Eu fazia isso em relação a coisas que meus pais não puderam me dar. E hoje consigo enxergar que eles deram tudo. Como adulta, eu preciso buscar o que eu acho que falta sozinho. Nossa, gente, isso podia ser a frase dessa live, né? Podia ser a frase dessa live, Joy. Eu fiquei muito presa no como minha mãe deveria ter sido comigo, como meu pai deveria ter sido, o que eu poderia ter tido e eu não tive. Gente, por muitos anos, eu já fui uma adulta de 20 e tantos anos de idade nas costas, culpando eles por decisões minhas, né? E tá tudo bem, graças às deusas existem terapia, né? Pra isso que a gente tá aí. A Sheila, lá no escritório é requisito. Gente, a Sheila é uma super líder. Ela realmente é requisito mesmo. É o escritório dela que cuida de tudo, meu. Todas as advogadas fazem terapia. Muito bom. As empresas têm que investir nisso. Dinheiro jogado fora é comprar pizza pra depois queimar na academia. Terapia é vida necessária. Eu não jogo dinheiro fora porque eu não vou pra academia, então a pizza que eu como, ela fica aqui. Eu vou copiar, Joy. Eu vou até fazer um post, eu gostaria que você postasse essa frase lá, porque eu achei muito maravilhosa. A Lu Remígio, cheguei. Conheço muita gente que culpa os pais. Nossa, amiga, eu mesma culpava. Até muito pouco tempo atrás, graças a Deus. Gente, a Sheila, inclusive, ela foi... Sheila, vê se você lembra desse dia. A Sheila foi uma pessoa que, quando eu tive o meu burnout, ela me pegou pela mão, ela, meu marido e uma outra amiga. Por quê? Porque eu não contei pra ninguém do meu diagnóstico. A Sheila me pegou na mão, literalmente, e falou, você não vai ficar assim. Então, ela me levava para todos os lugares que vocês possam imaginar. Eu já fazia terapia na época, né? Eu já fazia terapia há muitos anos, eu faço terapia convencional tem 15 anos. E aí eu fui ao psiquiatra na época. A Sheila me pegou na mão, ela me levou para tomar passe, me levou em centro espírita, me levou em terapeuta, me levou em constelação, ela me levou... Lembra, Sheila? Dê seu depoimento aí. Então, eu entendo essa dor. Você ter uma pessoa que te ajude nesse momento é muito importante, né? Mas a gente não pode depositar nas nossas amizades a nossa responsabilidade de tá bom, eu posso com isso, eu dou conta, porque é muito empoderador isso, muito, muito, muito. E aí eu fiz uma promessa pra Sheila um dia no carro, não sei se você lembra, que o que ela fez por mim, eu ia fazer por outras mulheres, eu ia dar continuidade, porque...
assim, eu acho que a gente tem um propósito. Onde eu vejo o nosso propósito? Eu vejo o nosso propósito onde a gente consegue pegar algo de ruim que aconteceu na nossa vida, ou algo que foi muito dolorido, e transformar aquilo em algo bom para a comunidade, para a sociedade em que a gente vive, para o universo. E mesmo que isso seja através de um trabalho, que alguém pague por ele. E é assim que eu ressignifiquei as minhas dores mais profundas, e que eu continuo ressignificando, porque a jornada não para nunca, né? Eu falei em todas as lives que o lugar que eu mais me deparei com a minha criança ferida foi quando eu casei, que eu passei a dividir a minha vida com outro adulto, e eu precisei descobrir o que era ser uma pessoa adulta, porque até então eu vivia muito amparada na vitimização da minha própria história. Ai, gente. Sheila fala com a minha chefe, me contrata. Conheço muita gente que culpa os pais. Gente, mandem corações. Vocês estão curtindo? Tá fazendo sentido? Coração, coração, coração. Gente, é um assunto que dói falar da vitimização, porque ela dói numa ferida. Sheila, já posso começar a contar a minha história aqui? Comenta aí. Nicolas entrou, Maria entrou. Tô vendo os comentários de vocês, gente. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto vocês comentam. Alguém tem dúvida? A Pri falou de sabotagem, eu quero fazer uma live de sabotagem. Porque eu acho muito injusto a gente ficar criando essa crença de que a gente se sabota. A gente não se sabota. Por trás de todo o pensamento, por exemplo, eu tô passando por um desafio que é voltar a me exercitar. Aí, o Nicolas tá perguntando, enquanto sua mãe é uma criança, mas a gente, quando é criança, a gente não tem como ser mãe. Eu tô num desafio, me explica melhor, Nicolas. Eu tô num desafio, gente, de voltar a fazer exercício físico. Aí, eu tô com um cóccix machucado. E aí, o meu cóccix machucado, ele é um ótimo amparo emocional, vulgo muleta, pra eu não me exercitar. Tem 15 milhões de exercícios que eu posso fazer sem que o cóccix incomode. Mas vocês perguntam, eu faço? Eu não faço. Gente, que desafio que é me exercitar. Então você vê, né? Eu tô me sabotando? Não, eu tenho algum benefício atrás do eu não ir pra academia ou eu não me exercitar, mas isso é tema pra outra live. Gente, bora lá. Eu vou contar da minha experiência pessoal, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as nossas experiências, com as nossas dificuldades. Eu trabalhei... Quem me segue aqui desde o começo, há muito tempo, e conhece a minha história com burnout, com a depressão, que sabe da minha história, manda um eu aí, por favor. Pra eu saber o quanto que eu tenho que contextualizar vocês. A Cíntia, conta. Beleza. Seguinte, gente. A Sheila pode. A Kika sabe. Nath entrou. Sheila praticamente. Lu sabe também. Gente, vou contar uma história pra vocês. Eu quis trazer essa história de vitimização. Por quê? Porque foi uma grande ferida. Foram várias que foram contribuindo para eu ter uma postura vitimizada diante de situações que me doíam muito. Eu trabalhei numa empresa por muito tempo e eu trabalhava numa área que era muito voltada para resultados, né? Muito voltada para resultados. Então, assim, por ser uma área muito voltada para resultados, existia toda uma consciência ali de competição, de a gente tem que se destacar, a gente tem que fazer melhor, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e o chicote nas costas. Quando você tá vivendo num ambiente assim, das duas uma, ou você não se adapta ao ambiente e você sai fora, ou você se adapta ao ambiente. Eu me adaptei, só que eu me adaptei às custas da minha própria saúde emocional. Então aquele ambiente, ele foi me dando muito peso emocional. E eu não fui dando atenção para esse peso emocional, né? Eu fui me mutilando emocionalmente, fui passando por cima de várias coisas.
Fui passando por cima de... por exemplo, tempo de sono, tempo de descanso, fui passando por cima de horário de almoço. Quando eu me vi, eu tava trabalhando, tipo assim, 18 horas por dia, sábado e domingo, e aquilo foi acontecendo. Depois de um longo período de tempo, e eu negando, né, aquela situação, eu tive burnout, né? E aí no burnout eu paralisei, mas eu paralisei. Não é assim, eu vou tirar um descanso. Eu entendo todo mundo que vem. Eu tenho até uma cliente que tá aqui, que eu não vou falar quem é, mas assim, eu entendo quando a pessoa ela tá dentro da situação que a deixa doente, ela tá dentro de um ambiente tóxico, mas ela não consegue sair daquele lugar, porque a gente paralisa mesmo, a nossa vontade é ficar ali, porque a gente não consegue fazer nenhuma ação, né? E aí, desse burnout, eu tive uma depressão. Então, assim, o médico, quem me tratou naquela época? Uma psicóloga e um psiquiatra. Quem conhece a minha história sabe que daí que eu virei terapeuta, através da minha própria jornada, né? Então, o psiquiatra, ele me afastou. Por que ele me afastou? Porque eu precisava de cuidados muito mais, com muito mais dedicação do que aquilo. E ninguém melhora num ambiente que ficou doente. Daí eu me afastei. Esse afastamento ele foi se prolongando muito. Por quê? Porque eu piorei muito depois que eu me afastei, né? Depois que você se afasta, principalmente quando é um ambiente profissional e principalmente quando você gosta muito do que você faz e você é muito dedicado, você começa a se questionar, justo eu, tão forte, eu fui ter burnout, justo eu que sou uma pessoa tão capaz de fui ter burnout, a gente começa a não acreditar que aquilo tá acontecendo com a gente começa a resistir, lutar contra. E pensa que a resistência Você já raspou sua mão no carpete? Que queima, a resistência é esse atrito, que ele piora. Então, se você já tá numa situação de dor e você tá resistente a se entregar pra dor, a resistência, ela vai te causar mais dor. E se entregar pra dor, a gente pensa que é assim, tá, eu me entreguei pra dor, agora eu vou morrer. Não, se entregar pra dor é deixar a dor vir, mas não é isso que eu vou falar agora. Então, o que aconteceu? Eu me prolonguei muito, eu fiquei afastada por muito tempo. No meio do meu afastamento, a empresa que na época eu trabalhava me dispensou. E pra mim aquilo foi tão injusto, mas até eles me dispensarem, gente, o que eu fazia? Qual que era a minha postura? Eu não aceitava. Então eu procurava as pessoas, eu falava, gente, eles fizeram isso comigo, eles me obrigavam a trabalhar de tal horário, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que entregar número, eu não podia ter horário de almoço. Aí eu falava pra uma pessoa, aí aquela pessoa me acolhia, aí eu falava pra outra pessoa, a pessoa me acolhia. Eu passei 6 meses falando isso pras pessoas, me contando essa história, me contando. E é difícil, era muito difícil. Quando na época que eu contava essa história, eu já tava num nível de depressão, já tinha passado o burnout, porque daí uma coisa vai levando a outra. E aí, quando a pessoa falava pra mim alguma coisa que fosse diferente do nossa, Gabi, você tá sofrendo muito, você precisa de ajuda. Quando a pessoa falava alguma coisa assim, aquilo me dava um acolhimento que, na verdade, eu queria daquela empresa, né? Mas o que estava acontecendo comigo? Eu estava na postura do adulto, né, infantilizado pela criança que busca justiça através do quê? Eu vou me manter nessa vitimização para que eles reconheçam que eles são culpados disso. É como se a gente fosse uma criança falando pro pai e pra mãe, olha, eu tô toda cagada emocionalmente, a culpa é de vocês que não souberam me dar o suficiente. Só que eu já era adulta nessa época da minha vida, né? Do ponto de vista terapêutico, depois dos 14 e 15 anos, a pessoa tem plena condição de decidir, olha, quero fazer uma terapia, enfim. Mas eu nem vou entrar nessa discussão nesse momento. Então, naquela postura infantilizada, o que eu buscava? Aliados, pessoas que validassem a minha dor. Então eu ficava na reclamação, né? Eu ficava falando para as pessoas me ligavam para perguntar se estava tudo bem, eu ficava, não, mas em janeiro eu queria tirar férias, eu não pude, aí eu trabalhei 30 dias direto, aí eu ficava remoendo. Aquilo, quanto mais eu remoía, mais eu sofria. O que mudou na minha vida? Muita terapia, mas quando eu falei no começo da live que assim, a vítima busca justiça na vingança,
Esta vingança é assim, eu vou ficar nesse sofrimento porque eu quero que vocês me olhem pro meu sofrimento e olhem o que vocês fizeram comigo. Então a maior vingança para uma vítima é inconscientemente ela continuar remoendo aquela dor. Por quê? Porque a gente está na consciência infantil da criança que não teve o suficiente e por isso quer se vingar usando a própria saúde em função disso. Quando que mudou? Quando eu comecei a ter uma consciência adulta. E ter a consciência adulta significa que uma vítima não vai buscar mais ajuda, não vai mais buscar justiça? Não. Significa que com a consciência adulta eu consegui dar um passo em busca da minha justiça, um passo adulto. Esse passo adulto foi um processo. Então eu parei de contar para as pessoas. Eu simplesmente falei, ok, esta página eu vou virar. Eu fui injustiçada, né? Eu sinto que o contrato de trabalho o acordo no contrato de trabalho, ele não foi feito da maneira justa e como adulta que sou, onde eu busco justiça? Me mantendo na reclamação? Não, na justiça, nos meios legais. Então, o recado que eu quero deixar dessa live para vocês é o seguinte: quando a gente mantém uma estrutura, né, um conjunto de crenças, quando a gente mantém uma postura infantilizada diante da dor, a gente fica muito presa na vitimização. Aí a gente busca a justiça, a vingança através do quê? Desse autoflagelo, né, dessa autopiedade, buscando aliados que validem a dor. Quando a gente se sente vitimizada e a gente tem uma postura adulta diante da vitimização, a gente consegue fazer daquela vitimização algo maior para a nossa própria vida. Esse algo maior, eu não sei o que é, eu não sei o que pode ser, podem ser infinitas possibilidades, mas a gente consegue buscar justiça de maneira justa, né? Ficou até meio, mas a gente consegue buscar justiça de maneira adulta. Durante esses meses que eu me vitimizei, vocês pensam que eu tinha coragem de buscar de maneira legal os meus direitos? Eu não tinha. Eu ficava arrumando desculpas pra mim mesma. E eu ficava presa na reclamação. Quando eu percebi a postura que eu tava tendo diante de algo que eu tava buscando essa justiça através de uma criança fragilizada que queria atenção, que queria que algum adulto olhasse e falasse, meu Deus, isso te causou tanta dor? Eu falei, não, eu sou adulta. Como é que adulta eu dou conta de resolver isso? Através de um processo. É assim. Então eu quis trazer essa minha experiência para vocês para dizer o seguinte, sim, na vida nós somos vítimas, muitas vezes. Esqueçam esse discurso de você nunca é vítima. Sim, a gente é vítima, né? E sendo vítima, a gente também tem uma responsabilidade dentro desse processo. Mas como adulto, numa postura de adulto, a gente tem condições de buscar justiça sendo adultos. Não precisando se manter ainda na postura de que a vida deve algo a nós. De que aquela pessoa deve algo a nós. De que aquela empresa, no meu caso, deve algo a nós. Como eu trabalho muito com mulheres, eu trabalho muito a coisa do relacionamento. Dentro do relacionamento, a gente fica muito presa, às vezes, a relacionamentos antigos, porque a gente acredita que a pessoa machucou tanto a gente que ela ainda deve alguma coisa. Essa é a postura da criança buscando esse amparo emocional, esse reconhecimento, ser vista. Só que quando a gente vai para a postura adulta, a gente consegue resolver essa dívida que ficou na relação sendo adulta, né? Como uma postura adulta. E só adulto dá conta de resolver os próprios problemas. Criança não dá. Faz sentido, gente? Mandem corações, mandem perguntas, mandem dúvidas. Sheila, mas você evoluiu muito durante o curso do processo. É verdade, é verdade. Essa minha jornada com burnout, gente, ela virou uma página na minha vida que, assim, eu terceirizava muito a resolução de problemas pros outros. Porque internamente eu tinha muito medo do conflito como adulta. Então, eu ia muito pros conflitos como uma criança dolorida que queria ser vista. Então, eu tinha muito esse lado emocional, né? E aí eu não trazia coisas adultas, eu não trazia a postura adulta de, tá bom, eu vou resolver isso da maneira que pode ser resolvida, né?
Sim, esse é um ponto. Entender como adultas não podemos terceirizar os próprios problemas. Essa seria a postura adulta. Isso mesmo, Bruno. Isso mesmo. A gente fica... A vitimização, ela é muito... Como eu vou dizer? Ela é muito sedutora. Por quê? Porque quando a gente tá vitimizada, a gente tem... a gente não tá sozinha, né? Quando a gente tá assim, ó... Tá bom, eu passei por isso, agora eu dou conta. E eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, da gente não acolher amigo nem amiga. Eu tô falando como que a coisa acontece dentro da gente. Quando a gente tá vitimizada, sensibilizada, existe uma comoção pra acolher a gente. Quando a gente toma essa postura de tá bom, eu vou virar a página, essa narrativa eu não vou mais contar na minha cabeça, não vou mais viver em função dessa situação que me vitimizou, a gente perde essa comoção. A gente volta a ficar sozinha, por conta própria. E é esse estar por conta própria que é difícil, que é dolorido. A criança sempre vai existir. Como deixar o adulto no controle e acolher a criança durante o processo de vitimização? Bom, primeiro, o que eu sempre falo, ajuda profissional, né? Se alguém tá me ouvindo aqui, tá passando, por exemplo, burnout, depressão, qualquer tipo de patologia, síndrome, psiquiatra e depois terapeuta, psicóloga. Terapia holística é um super upgrade, é assim um salto na vida, então, que é o que eu trabalho, né? Então, se você puder, além do psicólogo, no psiquiatra, terapia holística ela vai te ajudar a, como adulta, acolher esta criança. O que significa como adulto acolher a criança? Eu vou fazer um review da primeira live. Significa que agora você fala, eu dou conta de olhar para as percepções de falta que essa criança, que sou eu, né, que são as minhas memórias. Eu dou conta de olhar para as minhas experiências da minha infância, ressignificá-las, e de agora em diante, fazer dessas memórias algo melhor. E não ficar mais em dívida, né? Consegui me explicar, gente? Eu percebo que tem um inconsciente coletivo de muita dificuldade. O que é acolher essa criança interior? Eu tinha muita dificuldade. Mas hoje eu olho para as experiências da Gabi, que era pequena, e primeiro eu entendo que eu não conseguia ter uma percepção da realidade porque a gente não tem consciência, né? A gente não tem essa consciência elaborada. Pensa, gente, eu sou adulta, 30 e tantos anos, eu tenho dificuldade de lidar com as situações, com os meus sentimentos, imagina uma criança. Então eu tenho consciência de que na minha infância nem tudo que eu vi, que eu absorvi, corresponde à realidade como ela foi. Então eu tenho essa consciência. Segundo, eu tenho consciência de que eu tenho uma dor, de uma percepção de falta, que ninguém deve nada. Mas que eu dou conta de cuidar dela. Não é que eu dou conta da dor, eu dou conta de cuidar da dor. E como que eu cuido da dor? Eu vou atrás, gente, sem medo de olhar pro sofrimento que eu passei, né? E quando eu falo sofrimento, gente, a gente carrega tantos sofrimentos da nossa infância, tantos bullying na escola, de tipo não ter participado de um grupo de amigos que a gente queria participar. A percepção, gente que teve mãe e pai que trabalhou fora e se sentia sozinha, pais separados, luto porque perdeu um pai ou perdeu a mãe. Tudo isso vai gerando na gente memória. Essas memórias se transformam em percepção de necessidades básicas não atendidas. Só que a gente se relaciona adulto ainda com essa percepção. A Bru tá falando aqui, fazer das memórias de dor algo melhor, ressignificar, não ficar reprisando as histórias e recontando. Faz super sentido. Fez sentido, gente? Mandem curtidas aí. Essa live não vai ficar salva depois. Que eu preciso cortar umas partezinhas, né, doutora Sheila? Pensar ninguém me deve nada é libertador. É libertador e também é um processo, né? Ao mesmo tempo que é libertador, é uma jornada, né? A gente tem muitas memórias da nossa infância, percepções de como as coisas foram. A live vai cair. Eu vou voltar com a live para eu falar o texto, gente. Esse texto é super legal, o texto de Bert Hellinger. E é um texto que eu quero muito que vocês reflitam nele. Mas a live vai cair, aí eu entro de novo para eu finalizar falando o texto, que eu vou deixar para vocês
e um exercício também que eu acho bem legal para vocês deixarem.